Dando continuidade a uma série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Fortaleza, hoje nós temos aqui o deputado federal, o jovem André Fernandes. E o Sinsaf gostaria de saber quais são as suas propostas em relação à melhoria da saúde do servidor público e da população de Fortaleza de uma maneira geral. Plácido, muito obrigado aqui pelo convite, é uma honra estar participando. Todos vocês que estão nos acompanhando aqui, seja do Sinsaf, seja apenas um cidadão aqui de Fortaleza, é uma honra estar aqui, responder e bater esse bate-papo aqui legal sobre a nossa cidade, sobre a saúde de Fortaleza, que tanto precisa de atenção. Obrigado. Primeira pergunta, deputado, o Bom Jardim é considerado uma grande cidade, ela é bem maior do que determinadas cidades do interior do estado. E tem hoje mais de 100 mil eleitores. O sonho daquele povo que mora no Bom Jardim é exatamente a construção de um hospital maternidade. Eles reclamam muito que tem que se deslocar até o Frotinha de Parangaba ou o Hospital Nossa Senhora da Conceição no Conjunto Ceará. Quando eu fui vereador de Fortaleza, eu apresentei um projeto de indicação. Foi aprovado pela Câmara Municipal. Chegou no gabinete do prefeito Roberto Cláudio, ele não colocou em prática. Se o senhor foi eleito prefeito de Fortaleza, o senhor assume esse compromisso de construir um hospital no Grande Bom Jardim? Perfeito, Plácido. O que a prefeitura tem muito falado, e é fato, é que a prefeitura de Fortaleza é uma das cidades, proporcionalmente falando, que mais investe em saúde, né? E, de fato, isso é verídico. A questão é como é que a Prefeitura de Fortaleza está investindo esse dinheiro. É derrubando um hospital que já existe e que tem uma estrutura boa e que foi reformado há um mês para levantar de novo agora em período de eleição. É fazendo um mau uso quando se fala da questão de gestão humana, de gestão de recursos humanos. A gente teve inclusive uma proposta vindo do governo federal em 2020 para um dimensionamento de gestão de recursos humanos aqui em Fortaleza e a Prefeitura simplesmente ignorou, né? Ou seja, a Prefeitura quer continuar gastando dinheiro, muito dinheiro, porém de forma ineficiente. Então, se é uma reivindicação, se o povo do Bom Jardim está sofrendo, a Prefeitura já deveria ter feito isso, inclusive na época que você foi vereador e apresentou essa proposta. Não tenho dúvida que na nossa gestão, uma gestão enxuta, reduzindo o número de secretarias, que a maioria delas, não tenho dúvida, são criadas para agregar partido político, apoio político, inchando a máquina pública e sempre trazendo o Estado para si e não devolvendo o Estado para o povo, com certeza a gente vai conseguir fazer não só a construção do Hospital de Maternidade no Bom Jardim, como tantas outras para atender às demandas do povo de Fortaleza como um todo. Podem contar comigo quanto a isso. Deputado, na época da ex-prefeita Luziane Lins, o Sinsaf, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço de Saúde de Fortaleza, nós solicitamos, juntamente com os médicos, a criação da VRG, que é o Valor de Referência de Gratificação. E nós pedimos para todas as categorias do JF, da saúde e do IPM. A prefeita, na época, discutiu, tivemos diversas reuniões, o Sinsaf com a representação médica, e ela concedeu apenas para os médicos, quando a reivindicação era para todas as categorias. Então criou um clima não muito agradável e nós gostaríamos de saber se o senhor foi eleito prefeito de Fortaleza. O senhor assume esse compromisso com o Sinsaf, com o objetivo de estender essa VRG para todas as categorias do JF, da saúde e do IPM? É muito estranho ver o que a ex-prefeita fez, né? Até parece mais uma tática politiqueira de tentar dividir para ocupar espaço, para crescer e para ganhar, né? O servidor da saúde, independente se ele está lá em cima, se ele é um médico ou então se ele é um técnico, todos eles são tão importantes para as vidas, de forma igual, né? Então eu acho que a gestão tem que ser feita de forma igualitária, tratando os trabalhadores, desfazendo a precariedade de trabalho e tratando-os com dignidade. O salário é digno, gratificação é digna, e se a reivindicação é de todos, eu acredito que todos têm que receber a VRG de forma igual, a porcentagem, não 2%, 5%, a plano de cargos e carreiras, que eu acredito que a gente vai falar sobre isso aqui também. Todos os servidores têm que ter direito, não tem que ter essa divisão. E quando se fala principalmente do servidor da saúde, e aqui eu estou falando diretamente para o Sinsaf,
Esses sim que estão ali na ponta, que durante a pandemia estiveram dando a cara, a tapa, que estiveram colocando a sua vida em risco, né? Saindo de casa e dando tchau pro marido, para a esposa. De heróis, não, eram tratados como heróis da boca para fora, né? Da boca para fora, todo gestor público ia lá e dizia assim, olha, eu quero hoje parabenizar os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os médicos que estão ali no front, que estão dando a cara, a tapa e tudo mais. Agora, um discurso é muito fácil de fazer. Quando você vem aqui para a ponta, quando você vê o que é que está acontecendo aqui, principalmente em Fortaleza, a gente vê que eles não são tratados como heróis. Então, a nossa gestão, a gestão do André Fernandes prefeito, não tenha dúvida, todos vão receber essa mesma gratificação em porcentagem. Isso aí não tem dúvida e não vai ter nenhuma divisão. Nós não vamos fazer o que a ex-prefeita, infelizmente, chegou a fazer na época que ela esteve à frente aqui em Fortaleza. O servidor quer o reconhecimento, a valorização na prática. No discurso, nós estamos cansados. Não, mas para discurso não muda nada. Você chegar lá e parabenizar, tudo bem, mas e aí? O que é que ela vai ganhar por ter feito isso? Por ter arriscado a vida, por estar no front, por estar no IJF da vida ali, onde tem ala para bandido ser atendido, onde o profissional que passa ali perto é ameaçado. O bandido vai lá, aponta na cara do médico, do técnico de enfermagem e diz, eu sei quem você é. Seu nome é esse, sua família mora aqui, você passa tal hora nesse local. O que é que essa pessoa vai receber a mais? Qual é a valorização? É um parabéns na televisão? Me desculpa, mas parabéns não vai salvar uma vida. Parabéns não vai tirar o risco de morte que essa pessoa está passando. Né? O parabéns nos salvou recentemente. Inclusive, uma pessoa que trabalhava no IJF. A pessoa então, foi degolada, né, lá. Então, assim, precisa de respeito e valorização. Reconhecimento, tudo bem. O reconhecimento é eu chegar, parabenizar, reconhecer. Mas e a valorização? A nossa gestão vai fazer. E vai fazer para ser exemplo, não só no Ceará, mas no Brasil. Pode anotar o que eu estou falando, Plácido. Ok, deputado, existe hoje na prefeitura, eu queria até que mostrasse aqui o gráfico, uma disparidade muito grande em relação ao salário família. O servidor público, ele recebe por cada dependente de salário família, com um filho, R$ 8,00. E na iniciativa privada, um filho, R$ 59,82. 2 filhos no serviço público, R$ 16,00. Iniciativa privada, R$ 119,64. 3 filhos, R$ 24,00. 3 filhos na iniciativa privada, R$ 179,46. 4 filhos no serviço público, R$ 32,00. E 4 filhos na iniciativa privada, R$ 239,28. Você vê que é uma disparidade gigante. Na época do ex-prefeito Cambraia, nós conseguimos que ele equiparasse. Depois que o Cambraia saiu, foi desandando e voltou a ter essa disparidade gigante. Se o senhor for prefeito, o senhor se compromete a equiparar o salário família do serviço público com o da iniciativa privada? Olha, Plácido, obviamente que a gente está falando aqui, a gente fala de ideias e propostas. Tudo que a gente vai fazer quando se trata de financeiro, a gente tem que entender o impacto financeiro que vai ter no município, quando se fala arrecadação e quando se fala em gasto. Agora, olhando esse gráfico, a gente precisa, o primeiro ponto, saber dos servidores. Está falando aqui dos servidores da saúde de Fortaleza. Dos servidores. Não, mas se for equiparar, vai ser para a prefeitura toda, não vai ser só Não, perfeito. Toda a prefeitura. A gente tem que pegar. A maioria dos servidores hoje estão em idade avançada. Não, é exatamente isso que eu vou falar. Então a repercussão financeira vai ser muito pequena. É exatamente isso. O primeiro estudo que tem que ser feito. Quantos dependentes, quantos filhos a gente está tratando aqui na Fortaleza todos? Sei lá, de 100%, 20% tem dependentes? Desses 20%, quantos dependentes tem? Se é 1, se é 2, se é 3, se é 4 filhos? Então, assim, eu não vejo problema nenhum e não entendo o motivo porque os prefeitos anteriores não equipararam, né? Eu sei que lá atrás era equiparado e aí o negócio começou a desnivelar. A nossa gestão verá esse impacto financeiro, que acredito ser mínimo, Plácido. Realmente acredito mesmo. Você anda na cidade de Fortaleza e você vê que os servidores, raramente você encontra um servidor ali, jovem de 21 anos, 22, 30 anos de idade, com filhos até 18 anos. A maioria deles já são pessoas mais idosas, que não tem mais o dependente. Então, assim, eu acredito que o impacto é mínimo e é um dever nosso. Porque se o servidor público, o gestor público, não entender que o funcionário público,
A criança que estuda numa escola pública, que o servidor público tem que ser tão ou até mais valorizado do que qualquer outro da iniciativa privada, significa que a gestão pública está falhando. E está falhando miseravelmente. Então, se a gente tem hoje aproximadamente 70% das cidades do Brasil todo, onde o servidor público recebe um salário menor, onde as gratificações são menores, salário de família é menor do que da iniciativa privada, nós vamos tirar Fortaleza dessa estatística. Ok, deputado, o senhor já destinou alguma emenda parlamentar para o JF? Porque nós sabemos que toda a população de Fortaleza e do Estado sabe que o JF recebe pessoas do interior do Estado e de outros estados. Então, o atendimento de grandes traumas é feito no JF. Perfeito. E os deputados federais, os senadores, eles são votados tanto na capital como no interior. Então, mais do que justo que os deputados federais e os senadores do Ceará destinem uma emenda parlamentar para ajudar o JF a sair do sufoco. Perfeito. Não, eu vou chegar aqui no ponto de JF, mas é bom até para deixar claro e específico que primeiro a gente fala da saúde, como toda a gente entende da necessidade do IJF, a gente entende da necessidade da saúde em Fortaleza e a necessidade da saúde no estado do Ceará. Só que tem um dado que é muito importante, e aqui pouca gente sabe, eu até agradeço a oportunidade de estar falando isso aqui, para pessoas, em específico agora direcionado, pessoas que trabalham na área da saúde. Poucas pessoas sabem dizer qual foi o deputado federal que mais destinou emendas parlamentares para o município de Fortaleza. Se perguntar hoje, talvez o pessoal vai dizer assim, deve ter sido algum deputado federal ligado ao prefeito, que é coligado, partido do prefeito. Ou outros vão pensar, não, deve ter sido algum deputado que é ligado ao governo do estado, que estão visando agora querer tomar a prefeitura de Fortaleza. E por causa disso, eles devem ter destinado alguma emenda parlamentar e deve ter sido o número 1 em Fortaleza. Não foi. Fui eu, o deputado André Fernandes, que tive metade da minha votação no interior do estado e metade da minha votação em Fortaleza nas duas eleições, tanto em 2018, quando eu tive 109 mil votos, 54.900 foi aqui em Fortaleza, e agora em 2022 a minha votação dobrou aqui na cidade de Fortaleza. Então a metade das minhas duas eleições eu devo à cidade de Fortaleza, e eu entendo isso. Então o deputado federal, o André Fernandes, e eu, foi o que mais destinei emendas parlamentares para o Fundo Municipal de Saúde de Fortaleza. Foram 8,9 milhões de reais em emendas parlamentares. Dicas de passagem, nenhum deputado ou senador do partido do governador destinou R$1 sequer para a saúde daqui da cidade. E eu destinei mais do que os deputados ligados ao prefeito. Então isso é um dado muito importante para a gente deixar claro. Tratando de JF, nós não fizemos uma destinação específica para o JF, mas faço aqui o comprometimento. Quanto é que hoje o IJF precisa? De investimento, de manutenção. Temos hoje 4 deputados federais no Partido Liberal, temos alguns outros deputados que a gente tem ali um bom contato na bancada, né? Senador também. A gente juntar, ver o que é que o IJF precisa e a gente mandar de forma geral. O meu mandato, eu sempre deixei claro, eu não vou deixar de enviar emenda parlamentar para uma cidade onde o prefeito é meu opositor. Prova disso que mandei metade do meu recurso de saúde para a cidade de Fortaleza. Então me comprometo, eu preciso saber qual é a demanda, preciso saber o que é que resolveria e eu me comprometo. Agora em novembro, a gente faz as indicações para o ano que vem. O que está entrando esse ano são indicações que a gente fez no ano passado. É bom a gente falar isso porque o povo entende. Você indica até dezembro o que entra no ano seguinte. Então, as emendas que estão sendo executadas esse ano, seja os 8,9 milhões que eu coloquei aqui para o Fundo Municipal de Saúde, seja os 500 mil que eu coloquei lá para o Instituto Peter Pan para cuidar... Foram destinados no ano passado. Foram destinados em dezembro do ano passado, que estão sendo executados agora nesse ano. Seja os 500 mil que eu coloquei para o Instituto Peter Pan, aqui em Fortaleza, que cuida de crianças com câncer, seja os quase 4 milhões de reais de emenda que nós colocamos para todas as APAES, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, para cuidar de pessoas com deficiência múltipla, deficiência intelectual, pessoas com autismo, em todo o estado do Ceará, onde temos 36 APAES, 11 não tinham cadastro com CNEAS, 4 não tinham cadastramento concluído, ou seja, sobrou 21. Das 21 que sobrou, nós destinamos 180 mil reais de emendas parlamentares para cada uma. Ou seja, em 21 cidades, cada APAE vai receber 180 mil reais de emendas parlamentares do nosso mandato, mesmo que seja cidades de opositores políticos. Eu entendo que isso é dinheiro do povo e o dinheiro do povo tem que voltar para o povo. Ok, deputado. Recentemente o JF mostrou que a segurança é frágil e falha, né, colocando em risco
a vida dos servidores, dos pacientes e dos acompanhantes. Se o senhor for eleito prefeito, quais são suas propostas para melhorar a segurança nos hospitais e em todas as unidades de saúde mantidos pela Prefeitura de Fortaleza? Perfeito. Fui o primeiro pré-candidato a, inclusive, lá na Jovem Pan, falar sobre esse assunto, bem antes mesmo de acontecer isso. Infelizmente aconteceu. A Prefeitura, inclusive, está lá na sua lei orgânica, onde fala que é devido à Guarda Municipal cuidar de serviços, de prédios e de funcionamento do serviço público. Mas a gente entende que não existe nenhum bem mais importante numa cidade, senão o cidadão. E lá nessa nossa primeira entrevista, que tem muito tempo, inclusive outras pessoas após isso começaram a falar o mesmo discurso, daqui a pouco até o prefeito vai estar também falando o mesmo discurso, nós dissemos, olha, a Guarda Municipal tem que, primeiro, parar de estar acompanhando a GFIS e a MC fazendo blitz e fechando barraca, e tem que começar a ter um trabalho ostensivo na rua, em creche e em unidades de saúde. Guardas municipais bem remunerados, bem treinados e bem armados. É a primeira coisa que nós falamos. Inclusive, existe hoje um estudo aí feito pelo antigo coronel da polícia aqui, Coronel Gondim, que era um cara que colocava medo nos bandidos, onde ele dizia que para cada 250 cidadãos tem que ter um agente de segurança. Se você pega o número de policiais militares que tem em Fortaleza e o número de guardas municipais, você vai ver que a segurança está defasada, e eu estou falando aqui de mão de obra mesmo, de gente, está defasada em Fortaleza. Tem que aumentar o efetivo. E não é só em 1.000 não, tem que dobrar o efetivo da Guarda Municipal. Guarda Municipal, dentro de unidade de saúde. E isso aqui não tira o trabalho do vigilante, que são dois trabalhos distintos. Não sei se você já viu a Guarda Municipal de São Paulo. Eu estive lá e fiquei impressionado Sim. com a organização, Sim. com os equipamentos bem equipados. E funciona muito bem. Existe a elite da Guarda Municipal, que é muito comum, algumas cidades fazem, por exemplo, a ROMUN, que é as Ronda Ostensiva Municipal. Você pega a Guarda Municipal e cria ali uma elite. Né? Inclusive tem lá em São José dos Campos, né, que é uma cidade que eu estou em contato, inclusive, com o prefeito, farei uma visita para mostrar como é que está funcionando a segurança local, que é uma ideia que nós queremos trazer aqui para Fortaleza. Não é só elitizar uma parte da Guarda Municipal, mas hoje a gente, por mais que não mude a nomenclatura, a gente consegue transformar em uma polícia municipal. A Polícia Municipal de Fortaleza pode trabalhar com inteligência, e pode, é dever também da Prefeitura Municipal. A Prefeitura pode e deve. Agora, inclusive, o Supremo Tribunal Federal autorizou que guardas municipais, por exemplo, fizessem revistas pessoais para saber se a pessoa tem arma, se a pessoa tem droga, porque botaram no STJ, o STJ disse que não podia, foi para o Supremo Tribunal Federal e agora tem menos de 3 semanas o Supremo Tribunal Federal disse, não, a Guarda Municipal pode fazer isso. Então a Guarda Municipal pode evitar que tragédias aconteçam, pode fazer busca de arma, pode fazer busca de droga, de ilícitos. E uma coisa muito interessante que tem em São José dos Campos, que eu estarei lá visitando, câmeras com reconhecimento facial. Isso aqui é muito importante, porque a câmera com reconhecimento facial, você não vai colocar no sistema, e lá eles usam isso acoplado com a inteligência artificial, lá não é um sistema que fica para a prefeitura específica. Ela fica de forma integrada entre município, estado e União. Uma vez que também atinge a União, sei lá, um bandido entra no IJF, entra no Gonzaguinha, entra no Frotinha, tomou um tiro, trocou tiro com a polícia, entrou nessa unidade de saúde, se tem uma câmera com reconhecimento facial, o cara for procurado pela Interpol, ele consegue identificar que esse cara está lá em Fortaleza, porque tem todo o banco de dados, a inteligência artificial com reconhecimento facial automaticamente puxa o rosto do vagabundo, do bandido, e entrega. Então, se ele está sendo procurado pela União, se ele está sendo procurado pela Interpol, se ele está sendo procurado pelo Estado ou pelo município, seja o que for, tem ali um trabalho, um banco de dados, um reconhecimento facial em Fortaleza. O que é que acontece na prática, Plácido? O bandido vai sair de Fortaleza. Quando ele precisar ser atendido, ele não vai para um hospital de Fortaleza, porque ele sabe que na hora que ele chegar lá, ele sai de lá algemado. Ele não vai estar andando, ele não vai fazer aqui o que aconteceu recentemente. A gente viu que no ano passado, estupraram e mataram um adolescente de 14 anos. Deixaram o corpo dela lá na Guanabi, jogado lá no lixo. Agora pediram arquivamento, a justiça pediu arquivamento porque não conseguiu identificar quem fez isso. Pessoal, Plácido, mataram, estupraram e colocaram na Guanabi e não conseguiram identificar quem fez isso. Se você andar na Guanabi, a cada quantos metros tem um fotossensor? Tem um que o povo chama de espia, tem uma câmera. Quer dizer que essa câmera serve para multar?
Essa câmera serve para ver quando o cara está andando com o telefone na mão e está dirigindo. Multa por falta de atenção. Aqui em Fortaleza multa até porque está sem uso de capacete dentro de carro. E não consegue fazer a busca de um reconhecimento facial de um bandido que jogou um corpo numa das avenidas mais movimentadas de Fortaleza. Então, assim... E também nós tivemos a fuga de dois presos do Presídio Federal em Mossoró, e quando foram fazer uma vistoria, viram que a maioria das câmeras estavam quebradas. Como é que pode? Você coloca a câmera e não tem manutenção? Olha, isso assim, é um absurdo, né? Eu não gosto de pensar isso, mas parece que é até proposital. Infelizmente. Não entra na minha cabeça. O tanto de câmera, a estrutura que Fortaleza tem, a grandiosidade que Fortaleza tem, Fortaleza não consegue fazer o mínimo. Tem recurso para isso, um orçamento de 13 bi. Uma cidade como São José dos Campos, que tem um orçamento muito inferior, consegue fazer. E em Fortaleza a gente não consegue. Tá errado. E enquanto não resolver, me desculpa, mas Fortaleza, enquanto não resolver, dizer assim, olha, vamos parar aqui, vamos interromper, vamos fazer aqui, abrir uma caixa preta, vamos ver o que é que tem de errado, as licitações, contratos, vamos começar Fortaleza do zero. Vamos fazer uma reforma administrativa. Fortaleza sai de 12 regionais, volta a ser 6, porque a gente sabe que funcionava muito mais do que funciona hoje. Vamos aqui, olha, tem 50 a 60 órgãos ao nível secretaria, seja ele de autarquia, seja secretaria, seja fundação, que a cada vez vai se passando, vão fazendo acordo político, vai se criando para você trazer mais um partido político, né? Eu não vejo com bons olhos os dois lados que hoje disputam, prefeitura e Estado, dizer, nós temos 10 partidos. Se você for ver, sempre tem alguém de um partido dominando uma área da prefeitura. Nunca são com técnicos, nunca são com pessoas querendo resolver a cidade. É só um grupinho político. Então, enquanto não resolver isso aqui, vamos parar. Vamos começar Fortaleza do zero? Não dá para dar continuidade do jeito que está. Não dá, Plácido. Então, a nossa ideia é, com a juventude, obviamente, com experiência, juntando a experiência de quem já tem. Sou formado em gestão pública, sou formado em ciência política, sou bacharel em relações internacionais, pós-graduado em gestão financeira. E buscando cada vez entender mais, ouvir sindicato. Vamos juntar todo mundo aqui, vamos dizer agora, Fortaleza precisa começar do zero, vamos dar o start. Agora de uma forma limpa, transparente, honesta. Quando eu falo transparência, eu também estou falando de saber como é que está sendo aplicado o recurso, inclusive para a saúde de Fortaleza. Não adianta contratar e gastar quase 400 milhões de reais contratando 2 OS para cuidar das nossas UPAs aqui em Fortaleza, 6 das nossas UPAs aqui em Fortaleza. Isso é um absurdo. E o pior é que várias dessas OS, elas estão envolvidas em escândalos. Uma que a prefeitura... Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, em Brasília. Uma dessas duas que eu falei... Aí estão transportando para cá. Perfeito. A incompetência desse pessoal, porque 50% dos aprovados no ITA são cearenses. Então, nós estamos provando que o Ceará tem gente competente, não precisa trazer ninguém de fora. Uma dessas OS aí que a Prefeitura de Fortaleza fez questão de contratar com esse valor absurdo foi a Viva Rio. Se alguém chegar aí e pesquisar aí nas redes sociais, pesquisa no Google, dá um Google rápido, entupida de processo. Todo tipo de processo administrativo, investigação de corrupção, de desvio de dinheiro, de improbidade, de tudo. Aí o que é que Fortaleza faz? Nós temos aqui os melhores gestores hospitalares. Porque se a gente for pegar o UFC, o US, a gente vê que tem cursos para gestão hospitalar. A gente tem pessoas capacitadas, as aprovações no ITA mostram isso, que nós temos pessoas capacitadas. Não, vamos ignorar os nossos. Ou seja, a gente pode fazer isso pegando os nossos aqui do quintal de casa e vamos gastar aí R$500 milhão para contratar 2 OS de fora. Para de forma não transparente contratar, pagar diário, pagar gratificação, seja lá o que, é que eles estão fazendo. E hoje, até um deputado federal, como eu, que já solicitei informações a respeito disso, usando a lei de transparência, né? E essa lei aí que qualquer um pode, lei de acesso à informação, que é a lei, qualquer cidadão pode fazer, até eu, deputado federal, tenho dificuldade de saber como é que está sendo gasto o dinheiro do recurso de Fortaleza. Então tem que mudar, tem que começar com zero. Ok, deputado, a população de Fortaleza toda já tomou conhecimento da luta dos trabalhadores, né? Nós estamos aí numa luta gigante em relação à reestruturação do nosso PCCS, que é o Plano de Carreira e Salário. Na época do ex-prefeito Cambraia, foi feito um PCCS onde englobava todas as categorias, IJF, Saúde e IPM. A Luziane, em 2007, resolveu fazer um novo PCCS, só que ela dividiu. Em vez de um PCCS geral para
toda a saúde, JF, saúde e PM, ela fez 2 no JF, que é um só para médico e um para as demais categorias. E na saúde, um só para médico e o outro para as demais categorias, outro só para agente comunitário de saúde e endemia e outro para os servidores do IPM. Na época do Cambraia, os intertícios eram de 5% para todos os servidores. Na época da Luziane, na implantação do novo PCCS, ela deixou os médicos com 5% e as demais categorias ela reduziu para 2% os intertícios. Então nós estamos aqui na luta, exigindo da Prefeitura que esses intertícios voltem para 5%. Não é justo uma categoria receber 5% de interstício e as outras apenas 2%. Se o senhor for eleito prefeito, o senhor se compromete em resolver esse absurdo criado pela ex-prefeita Luziane Lins? Plácido, poucas pessoas também sabem aqui, eu vou falar um dado muito importante, porque quando a gente chega e já respondendo com certeza absoluta, eu me comprometo, só que muitas vezes a pessoa pode perguntar assim, André, mas como é que você se compromete? De onde é que vai vir esse dinheiro? Fortaleza precisa dizer menos que está boa e de fato melhorar. Por que eu estou falando isso? Somente agora na gestão Sarto, ou seja, a gente está falando de 3 anos e 5 meses, Fortaleza já gastou quase 400 milhões de reais com publicidade. 400 milhões de reais com publicidade. 400 milhões, não estou falando 1.000. Em menos de 4 anos, quase 400 milhões de reais em publicidade. Enquanto não tem um plano de carreira, salário digno para o povo da saúde. Tá certo isso? O servidor público não é valorizado e a prefeitura, ao invés de estar pagando o servidor público, está pegando o dinheiro da prefeitura, do povo, para dizer, Fortaleza está bela, Fortaleza está linda. Pela primeira vez na história de Fortaleza, Fortaleza trabalhando mais. Você passa aqui e toda esquina tem um bocado de placa. O que é absurdo. Se você parar para raciocinar, o mínimo do raciocínio lógico, o que é que melhora na vida do fortalezense uma única obra, com 50 placas dizendo Fortaleza trabalhando mais? Por que é que simplesmente não cerca para trabalhar e para fazer a obra? Assim como a lei exige que seja feito. 50 placas em uma única obra, Fortaleza trabalhando mais, gastando dinheiro do povo, isso vai voltar para o povo de que forma? Então tem dinheiro. Fortaleza vai ter menos publicidade e mais servidor sendo valorizado. E essa luta do PCCS não é só do JF, da saúde do IPM, não. Todas as secretarias estão nessa luta. Secretaria de Finanças, Secretaria de Administração, todas, Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, todos. Mas, Plácido, quem é que quer entrar em um emprego? Quem é que quer entrar em um emprego sem perspectiva de crescimento? Quem é que vai entrar no emprego e vai dizer assim, olha, eu vou passar 30 anos trabalhando aqui, o crescimento que eu vou ter é o mínimo? Ninguém. Você quer crescer, você quer evoluir, você quer fazer planos. Você acabou de se casar, você entrou no concurso, você entrou ali, está trabalhando, você começa a planejar. Agora está na hora da gente ter um filho. Tem o primeiro filho, vai crescer, vai aumentar seu salário. Está na hora de ter o segundo filho. Está na hora de comprar um carrinho melhor, está na hora de comprar uma motinha melhor, está na hora de comprar um terreno lá no interior para a gente construir. Você quer crescer na vida. Quem é que quer trabalhar sem perspectiva de crescimento? Inclusive, é burrice da prefeitura não fazer isso. Porque se você não tem um servidor contente e valorizado, você não vai ter um serviço bem prestado. Então, usa a lógica inversa. Você não valoriza, quem é que está sofrendo no final? O povo. Se o povo está sofrendo, quem é que vai se prejudicar? O gestor. A resposta disso vai acontecer agora em outubro. Deputado, entre muitas lutas encabeçadas pelo Sindsaf, nós temos uma que é a mudança de nomenclatura. Estivemos em Brasília, visitamos o Sindicato dos Enfermeiros e visitamos o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem. Conversando com o presidente, eu perguntei, vocês têm alguma luta recente que vocês iniciaram e conquistaram alguma melhoria para os servidores de Brasília? Ele disse, tem. Qual foi? Ele disse, a mudança de nomenclatura. Eu disse, como é isso? Ele disse, todos os auxiliares de enfermagem e atendentes de serviço de saúde, nós conseguimos que o governador enviasse para a Câmara Distrital e os deputados federais de Brasília aprovaram... Distritais. Aprovaram a mudança de nomenclatura.
Ou seja, as pessoas tiveram o direito de mudar de atendentes de serviço de saúde e atendente de enfermagem para técnico. E aqui nós vamos mais além, pedindo também que seja estendido para quem é auxiliar de raio-x, transforma o seu cargo para técnico. Quem é auxiliar de laboratório também possa mudar para técnico de laboratório, desde que ele comprove que fez o curso de técnico. Perfeito. E lá já foi aprovado e eu questionei. E o Supremo Tribunal Federal concorda, porque tinha uma exigência que só podia através de concurso. Aí ele disse, nós temos um parecer do Supremo Tribunal Federal que concorda, desde que seja de nível médio para nível médio. Basta o prefeito enviar uma mensagem para a Câmara para fazer essa mudança de nomenclatura. Agora, de nível médio para nível superior, só com concurso. Claro. No caso aqui, é só para nível médio. Perfeito. Então, se o senhor for eleito, claro, o senhor se compromete claro. Autorizar essa emenda de nomenclatura, enviando para a Câmara Municipal de Fortaleza um projeto autorizando primeiro dia de mandato, que o servidor tenha esse direito. Primeiro dia de mandato com a Câmara de Vereadores funcionando, a gente envia essa mensagem. Repercussão financeira mínima, você vai atender uma multidão, então, com certeza absoluta. Fortaleza tem que começar a se espelhar no que é bom e não no que é ruim, como tem feito. Pré-candidato, na sua visão, como você vê de fora, como é que você avalia sobre a saúde hoje na nossa capital? Como eu falei, em 2020, o governo federal, na época então o presidente Jair Bolsonaro, através do Ministério da Saúde, escolheu 5 municípios no Brasil todo para fazer um plano piloto. Plano piloto de quê, André? De fazer um dimensionamento de gestão de recursos humanos para resolver o problema da saúde sem ter impacto financeiro. Então, o que é que o Ministério da Saúde fez na prática? Pegou toda a estrutura que tem. Tem tantos postos de saúde, tem tantas UPAs, tem tantos hospitais, traumatológicos, tem, no caso de Fortaleza, que Fortaleza foi uma dessas 5 cidades no Brasil. Gonzaguinha, Frotinha, pegou tudo, toda a estrutura, pegou todo o corpo da saúde, médico, técnico, enfermeiro, fez todo um estudo. Agora um estudo bem elaborado, mais de 300 páginas nesse estudo. E fizeram a resolução do problema de Fortaleza, para zerar a fila, que é o que eu me proponho, é ser o prefeito anti-fila em Fortaleza. E entregaram de mão beijada em 2020 para a Prefeitura de Fortaleza. A Prefeitura de Fortaleza pegou, quem está falando isso aqui é o André, porque eu tenho que comprovar, eu estou com esse plano lá em casa. A Prefeitura pegou e disse simplesmente, nós não vamos fazer. Porque se der certo, vão dizer que foi o governo federal que fez. E se der certo aqui em Fortaleza, eles vão dizer, lá em Fortaleza nós conseguimos resolver a situação, vamos resolver no Brasil todo, já que é um plano piloto. Então, por politicagem, a Prefeitura de Fortaleza deixou de resolver o nosso problema da saúde. Está péssimo. Qualquer pesquisa que se faz hoje, eu sei que isso não é um problema local, mas qualquer pesquisa que se faz hoje aqui em Fortaleza, 37% do povo de Fortaleza acredita que o dever principal de um gestor é primeiro resolver a saúde. Por mais que Fortaleza esteja com essa insegurança do jeito que está, em níveis catastróficos, o Ceará aí tendo um dos piores índices de turismo, obviamente a pessoa não quer fazer turismo num local onde está perigoso, ainda assim a insegurança está em segundo local, está em segundo colocado nas pesquisas. Primeiro, saúde. Então a saúde de Fortaleza está ruim. Eu entendo que não é um problema só de Fortaleza. Eu sei que o Brasil enfrenta esse problema. Algumas cidades se saem bem, outras se saem péssimo. Como a nossa vizinha Maracanaú. Ontem, inclusive, eu recebi o relato de um grande amigo, Daniel, conhecido como Vaqueiro do Abacaxi. A esposa dele chegou a falecer há 2 meses por um problema de câncer de mama. E ele estava me relatando. Ele disse, André, e triste, chorando. Ele disse, André, a gente foi no hospital e fomos fazer o diagnóstico. A gente que queria fazer a biópsia. A gente queria entender o que é que estava acontecendo. E a prefeitura, a Secretaria de Saúde, que estava dizendo que estava boa, que estava resolvendo tudo, que não tinha fila e tudo mais, demorou mais de 50 dias para dar a biópsia da minha esposa. A gente começou o tratamento de forma tardia. E ela faleceu. Há 2 meses, ou seja, aqui em Maracanaú. Então esse problema a gente sabe que ele está nacionalizado, a gente entende que é em todo o Brasil. Mas em Fortaleza está um caos absurdo e a gente precisa resolver isso. Tem dinheiro, basta investir da maneira correta. Deputado, nós estamos agora também com um grande problema, que é os profissionais que estão aguardando no cadastro de reserva. Eles fizeram o concurso em 2020 para o IJF
e até hoje não foram chamados. E a Prefeitura só tem até o dia 27 de junho para enviar para a Câmara Municipal um projeto criando essas vagas. O Ministério Público já esteve lá no JF, nós do Sindsaf estivemos presentes, o Corém também, e o Ministério Público enviou um ofício para o JF solicitando com urgência a contratação de, no mínimo, 128 enfermeiros. E até hoje a Prefeitura não tomou nenhuma providência. Inclusive, dia 28 desse mês, agora de maio, vai ter uma audiência pública lá no Ministério Público. E esse concurso, a grande preocupação desses profissionais é que esse concurso, ele caduca agora no mês de dezembro. E de acordo com a lei eleitoral, 3 meses antes, 3 meses depois, não pode contratar ninguém. Então eles estão apavorados e preocupados, e se o prefeito, pelo menos, prorrogar esse concurso, o senhor se compromete a convocar esses profissionais para assumirem essas vagas no JF que serão futuramente criadas na sua gestão? Claro, vamos convocar. Agora, o que eu acho muito difícil é o prefeito prorrogar. Sendo bem sincero, acho muito difícil prorrogar. Agora, claro, ele prorrogando e não caducando em dezembro é um comprometimento nosso de chamar a cadastro de reserva. Não só isso, como também fazer novos concursos. Está na hora de a gente ter menos terceirizado, menos contratado e ter mais concursado, para pessoas terem a sua liberdade financeira, ter a sua perspectiva de vida e, enfim, não ser simplesmente mais um amarradinho político, como a gente sabe que a Prefeitura, infelizmente, gosta de fazer. Coloca um contratado e aí, a depender do que ela vai fazer durante as eleições, tira, coloca, enfim, é um caos. A nossa ideia é chamar assim, chama cadastro reserva, chama novos concursos públicos, acaba com esse cabide de emprego que tem na Prefeitura de Fortaleza. Está precisando de um concurso para a contratação de técnicos de enfermagem, porque os que tinham já foram todos chamados, que é do concurso 2016. É um comprometimento nosso, com toda certeza, Plácido. Então, deputado, obrigado pela sua presença, foi muito importante para esclarecer para os servidores, para a população de Fortaleza de uma maneira geral, quais são as suas propostas para Fortaleza. Muito obrigado pela presença. Plácido, eu que agradeço aqui o convite e estaremos outras vezes, se Deus permitir. Então, um abraço a todos vocês. Podem contar com o nosso mandato, posteriormente com a nossa gestão.